Fala pessoas, 16/3, sábado, e vamos às notícias. Muita coisa acumulou. Quinta-feira não teve vídeo, tive problemas de saúde, tomei remédio, me derrubou. Sexta-feira tentei fazer vídeo de tarde e não consegui porque tanta coisa apareceu. Moraes tira sigilo de depoimentos de Bolsonaro e outros investigados por golpe. Fala ele por questão da mídia, soltar trechos, melhor soltar tudo. Bolsonaro, Valdemar e mais 25 aí tiveram o sigilo tirado, então muita coisa pra gente falar. Valdemar não podia ser diferente, botou a culpa toda no Bolsonaro da questão da multa milionária do PL, de questionar as maquininhas, falou que foi pressionado pelo Bolsonaro para questionar as eleições. Ele jogou toda a culpa nas costas do Bolsonaro, que o Valdemar Costa Neto é um cara que eu falei que nunca foi confiável, é um cara que simplesmente foi preso pelo mensalão, e o Bolsonaro tinha que aturar ele lá. E claro que não adianta, quando as coisas apertam, claro que o cara ia, vamos dizer assim, deixar para lá essa questão toda de fidelidade ao Bolsonaro, Mas o que mais pesou, na minha opinião, foi isso aqui, O comandante do exército ameaçou prender Bolsonaro, diz ex-chefe da aeronáutica, O Carlos Batista Júnior falou bastante, muita coisa, e hoje a gente vai ter plena consciência da divisão dos militares que eu falei que tinha. Mas agora a gente vai saber realmente quem é que aceitou, quem não aceitou. Muita coisa ficou clara, Ex-comandante da aeronáutica Carlos Almeida Batista Júnior afirmou à Polícia Federal que o ex-comandante do Exército Freire Gomes chegou a comunicar que prenderia o então presidente Jair Bolsonaro caso ele tentasse colocar em prática um golpe de Estado. Então, aparentemente teve uma reunião e o próprio Carlos Batista Júnior disse que golpe teria dado certo se o exército seguisse o plano, porque seria exército, teria a marinha e só a aeronáutica que não. Com certeza o golpe, vamos dizer assim, toda essa movimentação daria certo. Bolsonaro apresentou minuta que decretava novas eleições e prisão de autoridades do judiciário, diz ex-comandante da FAB. Então, realmente, aí temos um comandante, um militar falando que foi apresentado esse documento. Heleno ficou atônito com a negativa do golpe, diz Batista Júnior. Quando aí teve o exército e a aeronáutica dizendo não, Augusto Heleno ficou completamente embasbacado, porque ele achou que todo mundo aceitaria. E aí que aparece a total e claríssima divisão das forças armadas, dos militares. Ex-comandante da aeronáutica diz que a PF, que Bolsonaro foi avisado que poderia ser preso se insistisse em plano golpista. Não só teve uma divisão, como falado, não, a gente vai prender você. E não só militares. Aí temos o Carlos Batista Júnior falando que ex-comandante da FAB, diz a PF que Zambelli abordou pedindo golpe. Então a própria Zambelli falou de não deixar o presidente Bolsonaro na mão. Abordou aí o Carlos Batista Júnior e falou. Só que o Carlos Batista Júnior não aceitou esse, vamos dizer, esse movimento, Vamos falar. Bolsonaro foi de resignado a esperançoso nas discussões sobre a tentativa de golpe. Falou aí o Carlos Batista Júnior, Ele falou que ele estava assim, vamos dizer, desanimado e do nada aparentou ter esperança em reverter o resultado, porque começou a todo esse papo, da minuta e tal, e aparentemente falou que vai dar para reverter a situação. Detalhes do depoimento de Freire Gomes desmente Bolsonaro na Paulista. Aí chegou Freire Gomes para desmentir o Bolsonaro. Aos investigadores, Freire Gomes relatou ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições e que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipótese de utilização de institutos jurídicos como o GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Disse ainda que o Bolsonaro leu uma versão do documento com a decretação do Estado de Defesa e instituição de comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral, Ele falando assim que na Paulista ele falou que não faria nada demais, que não tinha isso, mas para ele falou que tinha. Bolsonaro apresentou a opção de GLO, Estado de Defesa e de Sítio, diz ex-comandante do Exército, APF, Então você vê que o negócio vai ficando pesado, que são 2 militares de alta patente contra o Bolsonaro, nos depoimentos. Lê a íntegra do decreto de Estado de Sítio encontrado com Mauro Cid. Vamos ler um trecho só, Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 88, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, o decreto operação de garantia da lei e de ordem. Você vê aí jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, que seria mais ou menos o que seria dito por ele, Ex-comandante do Exército diz que minuta apresentada por Bolsonaro era igual a encontrada com Torres. Então teve a reunião, o que foi achado era mesmo. Ex-comandante do Exército liga a Bolsonaro a minuta golpista encontrada na casa de Torres. General Freire Gomes prestou depoimento de 7 horas à PF. Ex-presidente e ex-ministro não comentam, Então, é isso, vai fechando o cerco.
Então isso vai mostrando aí que a esquerda vai cada vez mais tendo, vamos dizer, desculpas, né? Motivos para prender Bolsonaro. Torres deu opções jurídicas a Bolsonaro para validar a ideia de golpe, diz ex-chefe da aeronáutica. Então Batista Júnior falou do Torres também, falou que foi o Torres que estava tentando deixar tudo claro. Ex-chefe da aeronáutica, o Carlos, afirmou em depoimento à PF que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres procurava pontuar aspectos jurídicos que dariam suporte às medidas de exceção, GLO e Estado de Defesa. Então, aparentemente existia todo um plano. E aí que eu te pergunto, deveria ser feito o plano ou não? Eu já digo para vocês algo. Para mim, desde o começo, deveria ter sido feito um plano de voto impresso, se proteger de toda a questão de possível problemas nas eleições. O que aconteceu é que 4 anos passaram e talvez aí alguns poucos queriam fazer uma solução mais rápida da coisa, né? Que não faz muito sentido, já que provavelmente já deveriam saber, né, que boa parte dos militares não aceitaria, por receio, talvez. Mas um aceitou. Ex-comandante da Marinha teria se colocado à disposição de Bolsonaro para golpe, disse Freire Gomes. Então, temos a Marinha. Ex-chefe da Aeronáutica diz que Garnier colocaria a Marinha à disposição de Bolsonaro em caso de golpe. Então, temos dois aí, né? O Freire Gomes e o Carlos Batista falando ambos sobre Garnier, né? O almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha do Brasil, teria afirmado durante reunião com comandantes das Forças Armadas e o ex-presidente Jair que colocaria suas tropas à disposição do presidente da República em uma possível tentativa de golpe de Estado. Tá? Então nós temos aí o Garnier que ficou em silêncio durante o depoimento. Enquanto temos dois aí militares, Freire Gomes e o Batista Júnior falando, temos aí o Garnier ficando em silêncio, meio que confirmando, né, o que diz os outros dois. E temos mais aí, temos general que se cala sobre o chamado para a reunião após Bolsonaro editar a minuta do golpe, né? O federal Estevam Teófilo se manteve em silêncio quando investigadores da Polícia Federal o questionaram durante o depoimento porque o ex-presidente Jair Bolsonaro o chamou para uma reunião horas após finalizar ajuste de uma minuta de decreto para promover um golpe de Estado. Né? Então muitos ficaram em silêncio e outros falaram. Depoimento de Freire Gomes complica Bolsonaro, Anderson Torres e até mesmo Pazuello. Então, todos esses ficaram com a situação ainda mais complicada. Ex-ministro disse que Bolsonaro teve depressão após derrota para Lula. Isso é completamente verdade, nós lembramos que Bolsonaro ficou muito mal, ele parecia completamente triste e teve até problemas de saúde. O ex-presidente desenvolveu um quadro de depressão, culminando na redução da sua imunidade e o desenvolvimento de uma erisipela, infecção na pele. Diz trecho do depoimento de Torres prestado no dia 22 de fevereiro de 2024. A gente lembra desse problema do Bolsonaro, realmente ocorre, né? E olha só, prisão de Moraes seria necessária para a normalidade de general em depoimento. Então teve isso aí, ó. General da Reserva, Laércio Virgílio, afirmou em depoimento à Polícia Federal, né? Não foi uma coisa que acharam, ele falou à Polícia Federal que a prisão do ministro Alexandre de Moraes seria necessária para a volta da normalidade institucional e a harmonia entre os poderes. A minuta de golpe investigada pela PF previa a prisão de Moraes e a realização de novas eleições. Virgílio faria parte do grupo de oficiais que usava a patente militar para tentar instigar outros núcleos a apoiar ações que mantivessem o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Pois é isso que temos. A coisa vai ficando complicada. Batista reconhece a PF montagens contra ele tramadas por Braga Neto. Então a gente lembra daqueles prints, né, do Braga Neto, mostrando aí umas figurinhas. Falamos aqui no vídeo, né? Batista Júnior também afirmou que conheceu o Braga Neto em 97, quando trabalharam na Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Fernando Henrique Cardoso. E tinha com ele uma relação muito próxima. Eram amigos. O general, segundo o tenente brigadeiro, era muito amigo de seu pai, que também foi comandante da aeronáutica. Então você percebe que ambos se conheciam há muito tempo e aí no final aí de 2022 tiveram uma ruptura absoluta, né? Começaram Braga Neto falando que ele não era confiável e teve aí essa divisão. Né? Temos Cid que dizem que respira aliviado e defesa vê delação corroborada por depoimento de ex-comandantes do Exército. Aí Freire Gomes, tudo que falou ajuda Mauro Cid, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas. Tem gente que fala que Mauro Cid, né, umas notícias que eu li, realmente informava Freire Gomes. Então pode ser que no final das contas, ou no final de tudo, o próprio Mauro Cid, né, ajudou aí a ficar mais do lado do pessoal dos militares que não era pró-golpe, então o Mauro Cid seria amigo mais do Freire Gomes. PF apura envolvimento de senador e da mulher de Vilas Boas em golpe. Temos o senador Renzi, que até elogiei ele aqui, falam que ele também estava falando sobre a questão de GLO com Bolsonaro. E você vê, as coisas ficaram complicadas. E aí eu me pergunto, por que
planejaram, né, e não fizeram nada. Então, era melhor nem planejar, né, simplesmente foi o que eu falei, usa os 4 anos para conseguir o voto impresso, porque no final das contas, esse tipo de coisa demanda um alinhamento absoluto de diversos frontes aí, dos militares, das Forças Armadas, e que se não tiver, fica complicado. Bolsonaro rompe silêncio e fala sobre o depoimento de Freire Gomes. Já o Bolsonaro, ele fala que não fez nada de errado. Não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal. Você pode discutir e debater tudo o que está na Constituição Federal. O que fala em delação, em depoimentos, é problema de quem falou. É uma narrativa idiota dizer que houve crime, né? Então, para ele, tá tudo tranquilo, GLO, tudo isso tá na Constituição e pode ser discutido tranquilamente. Só que a esquerda faz uma grande narrativa e começa essa questão falando que houve envolvimento e houve golpe. E eles começam a prender pessoas, como o Torres ficou bom tempo preso, né? Conseguiu aí apertar o Mauro Cid para falar as coisas, e os militares falando contra aí o governo de direita. Pois é, esse é o Brasil. Tá complicado, né? Militar diz que Bolsonaro ficava assustado quando alertado de que não poderia reverter as eleições, né? Aí, mais uma vez, o militar dizendo, acredito que foi o Batista Júnior, né, que falou que Bolsonaro não acreditava que não dava para reverter. Alexandre de Moraes, né, fala, instigaram a dar o golpe, se esconderam no gabinete. Então os caras vão crescendo, vão ficando cada vez mais assim poderosos nessa questão. É complicado. Enquanto tudo isso acontece, né, toda essa delação, todo esse depoimento, todos esses militares demonstrando aí que não ficaram do lado do Bolsonaro, o que Bolsonaro faz? Perfume de Bolsonaro se esgota em menos de 6 horas na pré-venda. Vendido por influenciador Agostinho Fernandes, perfume custa R$ 197 e pode ser dividido em parcelas de 12 meses. É isso, vão ganhando um dinheiro, vão, né, bom que eles devem estar tranquilos, né? Acredito que não acho que vão preso ou qualquer coisa do tipo. É bom que eles vão ganhando bastante dinheiro aí para possíveis multas, né? Enfim. Mas é isso que temos no Brasil, né? Essa é toda a questão do Brasil. Enquanto tudo isso acontece, Lula elogia exército em meio a cerco do STF a militares golpistas, né? Com certeza Lula tá muito feliz com isso tudo que tá acontecendo, tá muito satisfeito. E eu, sinceramente, estamos aí já em 2024, né? A esquerda fazendo essa festa, tudo isso alimenta muito a mídia, tudo isso fica muito evidente que estão comemorando. Mas é isso, pessoal, esses depoimentos todos, né, a gente está vendo aí, vamos ver se dá alguma coisa. Com certeza é muito pesado, porque são militares que estavam lá próximo a Bolsonaro, falando contra o Bolsonaro e contra os seus próprios colegas. Você vê amigos como Braga Neto e Carlos Batista Júnior brigando, é uma coisa pesada. E vamos ver o que a esquerda faz com isso, se eles conseguem prender quem eles querem, né, porque o sonho dos caras é prender Bolsonaro. Só eles não sabem o timing ainda, mas é o que eles mais querem. Tá? Enquanto tudo isso acontece, Lula comemorando, um monte de gente muito feliz, temos a Amanda Vettorazzo do MBL se encontrando com o Tarcísio, né? E eu falo pra vocês que o MBL não para, continua avançando, muita gente, né? Até mesmo o Tarcísio recebendo. Tá recebendo ela por quê? O que ela é? Né? Porque ela é coordenadora do MBL, por isso que recebeu. Temos que lembrar, como perfis aqui falam, governador Tarcísio, não se esqueça que ela entregou o certificado de pior ministro para São Paulo durante o governo Bolsonaro, e mesmo assim ele recebe. É isso que temos na política. E o que a gente faz? Nada. Eu estou desde 2014 falando, MBL é complicado, galera. São 10 anos eu falando do MBL. E o pessoal menospreza. Mas enfim, vamos seguindo. Tarcísio descarta deixar republicanos para se filiar ao PL, uma coisa que aparentemente estava certa. Com certeza aconteceu alguma coisa que não quer mais ir. Enquanto para a filiação de Beto Richa no PL teve telefonema de Aécio e vídeo gravado com Valdemar. Isso aí eu nem falei, mas um monte de gente brigando na política aí no PL por causa do Beto Richa, que também já foi preso, complicado. Aí falaram que, né, que não poderia ter, aí voltaram atrás. Mas é isso, quando você tem Valdemar, quando você tem certos nomes aí no PL, claro que os caras vão aí querer colocar uns colegas um pouco mais assim, não tão alinhados com a direita. Olha só que maravilha. É isso que temos a direita, você tá percebendo que tá se tornando a direita, né? Aliados de Bolsonaro tentam abrir canal direto com Alexandre de Moraes, tentam conversar com ele para ver a questão aí, né, que seria a devolver o passaporte do Bolsonaro, liberar o contato entre o ex-presidente Valdemar Costa Neto, para o partido não ter esses problemas aí com o Beto Richa, todos os outros problemas, né? Apesar que eu não sei se adianta muito. STF pede ao Congresso 160 novas funções com remuneração maior, enquanto isso tudo acontece, mais dinheiro sendo gasto, e a galera tá alinhada aqui, ó, adivinha quem vai pagar essas remunerações? E para o trabalhador de verdade, 1.412, seu dinheiro de imposto vai mesmo para saúde, educação e blá blá blá, então aumentos aí de funções para empregados do STF. Lira diz a Bolsonaro que se identifica
identifica com a direita, segundo interlocutores, né? Com certeza, não. Que direita? O Brasil não tem direita, na verdade, né? Então a direita mais ou menos, pode até ser chamado de direita, porque às vezes ele peita o Lula, mas enfim, de vez em quando, porque é só o Lula chegar lá e falar um pouco manso, o Lira se derrete todo. Enquanto isso, Habibs é condenado a pagar 300 mil por assédio político a funcionários, isso porque campanha Fome de Mudança em 2016 para tirar a Dilma. Habibs fez uma campanha para derrubar a Dilma e aí recebe uma multa agora, porque os caras estão caçando todo mundo, né, mesmo que seja de 2016, para não deixar rastro. Ainda mais grandes empresas. O Grupo Dia vai fechar mais de 300 lojas no Brasil e concentrar operações em São Paulo. Temos o dia aí virando noite. Esse é o grande PT, conseguindo até, né, diminuir o Grupo Dia, um grupo espanhol. E vamos falar na questão internacional. Venezuela prende opositor por suposto plano para matar Maduro. Então os caras falam assim, não, ele quis matar o Maduro e já prende o opositor. Vê se o Lula vai falar alguma coisa. Diz aí o governo Lula, não podemos interferir. Diz Mauro Vieira sobre inabilitação e prisão de opositores na Venezuela. Os caras não estão nem aí, é a democracia que eles mais gostam. Enquanto isso, na Rússia temos vídeo do Kremlin que mostra Putin votando pela internet, porque lá pode ser por papel, pode ser maquininhas eletrônicas, pode ser mesmo online, tanto faz, porque quem conta mesmo é o Kremlin e vai ser o Putin com certeza absoluta, ser eleito. Kim Jong-un é fotografado em tanque de guerra na Coreia do Norte, né? Olha ele, consegue achar ele? Eu dou uma ajuda aqui pra você. Ele dá uma ajudinha, pega aqui, ó, dando um zoom aqui, ó ele ali, ó. Pois é, meu, parece até meme. Simulou, né, batalha pra testar novo tanque de guerra. E aí tá a Coreia do Norte ajudando seus amiguinhos como a Rússia, né? Enquanto isso, Itália multa TikTok em 54 milhões por não proteger menores de idade, que muito material adulto tinha aí aparecido para menores na Itália, e nos Estados Unidos o negócio vai ficando complicado, e aí o CEO do TikTok pede a usuários dos Estados Unidos que se manifestem após a Câmara aprovar projeto de lei que pode banir rede no país. Então estão preocupados, mas os Estados Unidos está se defendendo, muita gente vai não gostar. Mas enfim, é isso que temos, é guerra, né? Aqui no Brasil o TikTok acho que vai ficar tranquilinho, né? Não vai ter problema por enquanto, mas se um dia, né, os Estados Unidos voltar aí querer controlar o Brasil para lutar contra os comunistas, eu acho que vai demorar um pouco, Aí o TikTok também é banido aqui. Mas o que é banir TikTok no Brasil? Se baniram aí quantas coisas, né? Por exemplo, Rumble, os caras banem fácil se não for alinhado. Se o TikTok for alinhado, tá tudo bem. Pessoal, desculpa a demora, desculpa tudo, mas enfim, a vida, a saúde, né, é muita coisa ruim acontecendo, mas a gente não pode parar, não podemos parar, porque a vida é assim, né, temos que resistir, porque uma hora a tempestade passa, pode demorar, mas pode ser que a gente consiga pelo menos sobreviver. E às vezes, dependendo de como você constrói a sua vida, você se sai bem, né? Então, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, pelo seu like. Aproveite as promoções da Amazon com o meu link até dia 18. Não esqueça de comprar qualquer coisa que você queira no nosso link para ajudar o canal, porque por enquanto a gente existe, mas pode ser que um dia você não tenha mais acesso a esse canal. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.